assistir no dia e gosta de ver a gravação depois. Vamos orar ao Senhor para iniciar. Carlos, está pronto, apto para orar hoje? Vamos lá. Por favor. Estão me ouvindo bem, não? Estamos. Então, oremos. Senhor, nós estamos reunidos para ouvirmos as Tuas palavras. Nós precisamos dela para viver. Fala Tu conosco, Senhor. Ajude-nos para que possamos responder com fé e confiança. Perdoa-nos a nossa culpa e tira todo o nosso caminho que nos quer impedir de seguir Jesus. Misericordioso e benigno Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo, agradecemos de coração por podermos estar aqui juntos para adorar e Te ouvir. Agradecemos por pertencermos ao povo de Jesus. Nós sabemos que o homem não vive só de pão, vive da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, o que precisamos para viver. Conforta-nos, fortalece-nos no caminho da fé e da obediência. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Deixa eu ver. Acho que a Cone levou meu telefone. Eu ia usar para ilustrar, mas aqui já serve. Como se fosse um telefone, né? Todo mundo lembra que quando nós estamos estudando uma carta, a carta nós estamos ouvindo somente uma pessoa falando. Não estamos ouvindo o outro lado. Então, temos que deduzir o que está ouvindo lá pela conversa de quem está escrevendo, né? Então, esse é o tipo de trabalho que nós estamos fazendo hoje. Ainda estamos na introdução à carta, querendo saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu. Algumas dessas perguntas respondemos ou tentamos responder, que na realidade nesta carta não sabemos quem escreveu, quanto ao nome do autor. Sabemos que ele é um irmão da segunda geração, que conhece bem as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento. E aqui nós estamos já na parte do propósito, do objetivo da carta, por que a carta foi escrita. Também é importante a gente lembrar, a maioria que está nessa turma agora estudou Apocalipse há pouco tempo, e nós vimos que o livro Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, no primeiro século, para seus problemas, para a situação deles, mas praticamente tudo que serve para eles lá, também serve para a gente cá. Então, nós vamos ver nessa carta aos Hebreus a mesma coisa, né? O autor está escrevendo para os irmãos no primeiro século, diante de seus problemas, suas necessidades, mas tudo que serve para eles também vai servir para a gente. Uma irmã disse muitos anos atrás, alguma coisa que, mais ou menos assim, não sei se vou falar certo, que os problemas só mudam de endereço, né? Quer dizer que problemas entre casais, problemas entre pais e filhos, com vizinhos, todo mundo enfrenta praticamente a mesma coisa, né? Então, a solução que serve na sua casa também vai me ajudar na minha casa. Então, vamos lá. Nós estamos seguindo o esboço. Vou repetir para quem está seguindo pela gravação. Nós estamos nesse esboço. E na terceira parte, o propósito da carta, letra B, que diz um dos motivos do autor é de encorajar os irmãos a permanecerem firmes. E certamente é algo que eu preciso, que nós precisamos também na nossa caminhada cristã. Então, vou precisar de, acho que 5 ou 6 irmãos, são 6 irmãos. Então, vão levantando o dedo, que cada um vai ler alguma coisa. Wellington pode ler, então, Hebreus 4, 14. Mais alguém? Maria Helena, 10, versículo 23 e 10, 35.
Lucas, pode ser 3, versículo 1. Mais 3 pessoas. Quem vai me ajudar? A Esther. Pode ser o 2, de 1 a 4. Edileuza. Pode ser 4, do 11 ao 13. E mais uma pessoa, Márcia foi escolhida. Não, o César. César foi escolhido. Capítulo 10. César ganhou a passagem maior, do 19 ao 31. Então, vamos lá. Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Portanto, visto que temos grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Muito bom. Jesus é nosso sumo sacerdote. E, tendo Jesus como sumo sacerdote, o que nós fazemos? O que eles precisavam fazer e nós precisamos fazer? Apegar-nos à fé. Agarrar esta fé, né, com firmeza, seguindo sempre em frente. Muito bem. Capítulo 10, 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Até 2 palavras repetidas, né? Aqui estava lá no capítulo 4, apeguemos com firmeza. E também, irmã, versículo 35, desse mesmo capítulo. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Interessante, né? É para apegar, então se você apegou, você não pode abrir mão. Tem que segurar até o último momento. Também capítulo 3, versículo 1. 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, os irmãos precisam fazer o quê? Fixar os pensamentos em Jesus. Fixar os pensamentos em Jesus. Será que, Lucas, isso serve para mim, para você hoje? Amém. Você quer ter um dia abençoado amanhã? Amém. Então, fixe seus pensamentos em Jesus. Já temos a receita, né? Muito bom. Capítulo 2, do 1 ao 4. Irmãs, tem que ligar o microfone, Esther. Por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permanece firme, a toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Como escapamos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-lhes depois confirmado pelo que a ouviram, testificando Deus justamente com eles por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Amém? Então, não é para desviar, é para buscar essa grande salvação que Jesus nos trouxe. Capítulo 4, do 11 ao 13. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo, então vamos nos esforçar para permanecer, né? Entrar no descanso que Deus preparou para os fiéis. Amém. Capítulo 10, agora uma passagem maior, capítulo 10, do 19 ao 31. Até aqui diz, não é só para a gente ficar firmes, mas diz uma advertência contra a descrença. Leamos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, Deus é amor, Deus é bom, é um Deus cheio de graça e de misericórdia, porém, Ele é rigoroso. nós devemos respeitar esse Deus, né? Deus é Deus, Deus não é uma pessoa qualquer. Então, temos que respeitar e seguir, porque senão, um dia, estaremos enfrentando o Deus Todo-Poderoso, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sublinhei também o 29. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, insultou o Espírito da graça. Se era ruim quebrar a lei, não é pior cuspir na cara de Jesus? Né? Então, Deus está nos oferecendo tudo. E se ele vem com tudo e nós rejeitamos, aí, muito pior, né? Muito bom. Terminamos essa parte. Quem tem uma... Eu estou falando muito, vocês quase não estão falando. Quem tem uma reação, algo a perguntar, comentar? Ninguém? Então, vou ler o que está na nossa apostila, letra C, D.
diz também o propósito da carta é provar que Jesus é o cumprimento da lei, com seus sacrifícios uma vez por todas, que Jesus é a realidade das sombras da antiga aliança, que Cristo é superior em tudo. É muito interessante essa parte, né? Que o Antigo Testamento é a sombra, Jesus a realidade. Também, letra D, essa carta aos Hebreus, uma ligação que explica a relação entre a velha e a nova aliança. Essa epístola mostra plenamente a grandeza do plano de Deus que se cumpre em Cristo. Então, tudo vem caminhando, né, para a chegada de Jesus. Eu já escutei apenas uma outra ilustração de que, se você for ao teatro, né, o teatro lá no palco tem um cenário que depois os atores entram lá no cenário para ter a peça. Então, o cenário seria o Antigo Testamento e o Novo Testamento seriam os atores que chegam lá para atuar em tudo que foi preparado para aquela cena. Alguém lembrou de uma pergunta? Não? Então, vamos em frente. Agora é a teologia da carta. Todo mundo conhece essa palavra? Teologia. Teologia quer dizer o que fala sobre Deus, né? As doutrinas. E eu não sei se eu falei para vocês, tenho falado várias vezes, se você quer provar quem é Jesus, que Jesus é, de fato, o Filho de Deus e igual a Deus, temos 3 capítulos fortes que mostrando quem é Jesus, que é João capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e Hebreus capítulo 1. E até quase todas as seitas, né? Você pega os Mormons, Testemunho de Jeová, Deus está aqui, eles pegam Jesus e Jesus fica rebaixado. Então, para a gente tentar mostrar quem Jesus é mesmo, melhor lugar é João capítulo 1, Colossenses capítulo 1 ou Hebreus capítulo 1. Então, vamos ver aqui. Temos aqui 3 passagens falando sobre o caráter de Jesus, o Filho de Deus. Quer dizer, 4 passagens. Vou também distribuir para vocês. Alguém que não leu, gostaria de ler? Pode ser eu, Léo. Então, Carlos, Hebreus 1, versículo 2. Outra pessoa? Vamos lá, gente. Alves, capítulo 2, versículo 9. Quem vai? Maria Helena, capítulo 7, versículo 3. E você, César, pode dizer capítulo 2, versículo 17. Então, a primeira coisa aqui, os primeiros 3 versículos vão falar sobre a pré-existência do Filho. Né? Que Jesus estava lá com Deus antes da criação do mundo. Então, vamos começar. Capítulo 1, leia, Carlos, aqui é 1, 2, leia 1 e 2. 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha essa última frase. Quem é Jesus? Além de tudo, dessas outras coisas, ele é aquele por meio de quem o universo foi criado. Né? Então, Jesus não é um ser criado, não é gente como nós. Ele se tornou gente quando veio ao mundo, mas ele estava lá na hora da criação. Até, se vocês lembram, lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 1, quando Deus estava falando sobre a criação do homem, lembra que ele disse? Façamos o homem na nossa imagem. Está no plural lá. Façamos. Né? Capítulo 2, versículo 9. Alves?
Vemos, todavia, aquele corpo foi feito menor do que os anjos. Jesus coroado de toda honra de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, Jesus estava lá na glória, mas ele saiu da glória e foi feito, né, um ser humano, menor do que, por um pouco de tempo, menor do que os anjos. Capítulo 7, versículo 3, irmã? Não, é assim. É Maria Helena? 7:3. 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Sacerdote, para sempre, está falando aí sobre Melquisedeque, né? Mas está comparando Melquisedeque a Jesus e diz, sem princípio de dias. Quer dizer, não sabemos nada sobre a criação de Jesus. Jesus sempre foi. Hebreus capítulo 2, versículo 17, mostra a humanidade do Filho, como ele se fez homem. Capítulo 2, versículo 17. César? Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, essa também é uma doutrina muito importante, que, por exemplo, no primeiro século, para os gregos, até nosso irmão Heitor escolheu essa passagem, não sei se foi esse domingo passado, lá em 1 Coríntios, acho que foi domingo passado, que Jesus veio para as pessoas, era loucura a vinda de Jesus, né? Que os gregos achavam loucura um Deus se fazer homem, um Deus se humilhar. Mas para a gente, né, para nosso Deus, era importante que Jesus se tornasse homem para se sacrificar, para comprar a nossa salvação, para nos redimir de nossos pecados. Vamos, então, pegar agora uma boa parte desse capítulo 1, que eu já citei para vocês, falando sobre a superioridade do Filho. Ele, em primeiro lugar, superior aos anjos. No capítulo 1, versículo 5 ao 2, 9. Ricardo ou Márcio, um de vocês gostaria de ler? Léo, você está me escutando? Sim. Tá, para a gente aqui, todos estão congelados. Eu não sei se a conexão está boa e a minha não deve estar, não. Mas estão me ouvindo? Por enquanto estão. Então vamos. Hebreus 1, do versículo 5 ao 2, capítulo 2, versículo 9, é isso? Isto. Tá bom. Leiamos. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade e é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas.
Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? 19, né? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, aqui estamos vendo, em parte, o que será a nossa aula semana que vem, né? Capítulo 1. Mas é uma passagem muito linda, mostrando a grandeza de Jesus. É interessante que cita muitas passagens do Antigo Testamento mostrando quem Jesus é. Também, Jesus, além de ser superior aos anjos, no capítulo 3, vemos que Jesus é superior a Moisés. Se você pode ler, capítulo 3, do 1 ao 6. Eu? Por favor, capítulo 3, do 1 ao 6. Jesus superior a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolos e sumos sacerdotes, de confessão. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma, de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Toda casa, né, construída por alguém, mas Deus é edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Bom, então estamos vendo a grandeza de Jesus, que Jesus estava com Deus desde o início dos tempos. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés. Também o livro fala sobre Jesus sendo sumo sacerdote. Acho que essas passagens
Já vimos aqui, né? Capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 1. E como sumo sacerdote, diferente do sumo sacerdote humano, Jesus é eterno, real, perfeito, imutável. Uma outra coisa aqui que é frisada muitas vezes, eu tenho aqui 4 versículos, são 3 passagens, que a obra que Jesus fez como sumo sacerdote foi uma obra feita uma vez por todas. Então, quem pode ler capítulo 7, 27, Wellington? Capítulo 9. Lucas está aí? Então, pode ser, Lucas, você, 9, 12 e 9, 26. E Edileuza, pode ler 10, 10? Posso. Então, tá O bom. meu é 9, 12? 9, 12, depois 9, 26. Então, vamos começar agora, então, com o capítulo 7, 27. Mostrando a superioridade de Jesus, que o que ele fez uma vez por todas. 7:27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados, e depois, pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Muito bem, obrigado. Então, olha, tem um contraste muito grande ali entre o que o sumo sacerdote ser humano fazia ou precisava fazer e como Jesus fez. Também capítulo 9, 12 e 9, 26. Lucas? 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Amém. Isso também é outra coisa muito diferente, né? O sumo sacerdote matava os animais, mas Jesus se ofereceu. Jesus deu sua própria vida. Tem capítulo 10, versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém, aleluia. Amém. Isso. Muito bom. Então, por isso, o sacrifício de Jesus é totalmente adequado. Capítulo 9, 26. Carlos, pode ser você, 9, 26. Carlos tem que ligar o microfone. Tem os pequenos detalhes, né? Detalhes que são importantes. Nove, 26. Venhamos. Se assim fosse Cristo, precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Lucas acabou de ler esse versículo, né? Eu não estava atento ali, me perdoem. Agora, outra coisa importante é sobre a nova aliança, que Jesus trouxe a nova aliança. Esther, pode ler? Capítulo 8, do 8 ao 12. 8, do 8 ao 12.
porque repreendendo, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que tornei pela mão, mas para tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu, para que eles não entendei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus e ele será o meu povo. E não ensinará cada um só o seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com seus iniquidades e para seus pecados não me lembrarei mais. Amém. Dizendo, só até o 12? Só até o 12, tá bom. Aqui uma citação lá de Jeremias, capítulo 31. É uma profecia que foi cumprida em Jesus. Então, fechando essa parte da teologia da carta, a obra de intercessão do Filho. Quem pode ler capítulo 4, versículo 15? Eu. Tá bem, César. Maria Helena pode ler 7:25 depois. 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Bem, então, quando nós falamos com o Senhor, estamos falando por meio de Jesus, né? Em todas as situações, buscamos aquele que foi tentado como nós, mas nunca pecou. Também capítulo 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Bem, eu vou lançar um desafio para mim, um desafio para vocês, da gente memorizar esse versículo aqui, capítulo 7, versículo 25. Ele não é muito grande, mas é um versículo que nos dá muita esperança, né? Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós estamos num país, eu diria, como estou aqui de visitante de longos anos, um país maravilhoso, onde muitos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditam que Deus criou o mundo, mas, infelizmente, entre esses tem muitos que estão rezando a outras pessoas, outras entidades, né? Ou santos, ou né? Não sei quem. Mas só tem um mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Mas, graças a Deus, ele vive. Ele está aí para interceder por todos nós. Eu vejo nesse versículo muita esperança e também um ensinamento muito forte.
né? Hebreus capítulo 7, 25. Então, fechando aqui, não tem mais versículos, mas tem palavras importantes. O que essa epístola aos Hebreus tem para mim? Até quando uma sugestão que eu li muitos anos atrás, quando estudamos uma passagem, da gente fazer 3 perguntas ao texto. O que a passagem diz? Quer dizer, o que está escrito, o que significa e o que significa para mim. Né? Primeiro tentamos entender todas as palavras, o que está escrito, depois ver o significado, como nós estamos vendo aqui no contexto, mas principalmente o que significa para mim, na minha vida. Que a palavra de Deus é viva e atual, como já vimos hoje. Então, o livro fala sobre Jesus, acabamos de ver aqui no versículo 25, nosso mediador, enviado pelo Pai para nos salvar. E eu aprendo a relação entre as obras e a graça, ou quer dizer, as obras e a salvação. E a salvação é pela graça. Mas quem recebe essa graça, serve a Deus com firmeza, com fidelidade, com perseverança. Número 2, a confiança de que Jesus é a resposta para todas as perguntas. Realmente, Jesus está no centro, Jesus é o foco deste livro. Eu tive um privilégio de estudar esse livro muitos anos atrás com um irmão que escreveu um livro sobre Hebreus, um comentário sobre Hebreus. E esse irmão, quando escreveu o comentário, o título que ele deu para o comentário foi Jesus Cristo hoje. Que Jesus é nosso Salvador, é para hoje. Não é para ontem, nem é para amanhã, é para agora. Número 3, a necessidade de perseverar para alcançar as promessas de Deus. Já falamos sobre isso semana passada, vendo o propósito da carta, falando sobre a necessidade da perseverança. E, finalmente, como em toda a Bíblia, como amar a Deus e amar o nosso próximo. É um livro escrito para irmãos. Irmãos vivem em comunidade. E o próprio Jesus disse, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo parecido é amar nosso próximo como a nós mesmos. Eu dou graças a Deus por vocês. Eu vejo vocês, estão buscando a Cristo, mas vejo também esses laços que existem entre nós. E a alegria que nós sentimos de ver uns aos outros e saber que os irmãos estão caminhando com Cristo. Agora, eu dei um desafio de memorizar capítulo 7, 25. Se você tem sua folha, tem também um dever por escrito. Todo mundo viu? Quer voltar para a escola? Estamos na pandemia, muitos estão em casa. Então, aqui diz, dever de casa. Escreva sobre a importância da palavra superior na carta aos Hebreus. Não chegou aí? Ali não tem? Mas deve ter na segunda folha, não tem? Não tem 2 folhas? Tem na segunda? Não tem? Então, eu vou ter que mandar para vocês. Eu mando pelo Zap. A Connie disse que a folha que ela tem não chegou lá. Não sei se... A sua tem, César? Esse dever de casa? Então, eu vou mandar para vocês. A minha tem. Se você quiser anotar agora, pode anotar. Escreva sobre a importância da palavra superior na carta aos Hebreus. Até já citamos essa palavra hoje, Jesus superior aos anjos, a Moisés, superior ao sumo sacerdote. E hoje em dia tem tanta facilidade, pode pesquisar pelo telefone, Sei que vocês vão fazer uma redação, não precisa ser grande, que não é para mim, é mais para você,
para a gente focar em Jesus e quem Jesus é, o que ele significa na minha vida e na sua. Então, a minha parte, parei por aqui. Agora, falo com vocês. E semana que vem entramos no capítulo 1. Aí vamos pegar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo por versículo. A introdução termina aqui hoje. Observações, dúvidas, uma palavra de ânimo. Vocês estão muito quietinhos hoje. Fala, Wellington. A palavra, Esther fala. Primeiro a Esther, depois Wellington. palavra de ânimo. Vamos continuar perseverando até o fim. Amém, irmã? Com certeza. Wellington? Sim, é incrível como não tem como estudar o Novo Testamento, essa nova aliança, sem Jesus. E é incrível como há muitas igrejas que minimizam Jesus, né? É verdade. Às vezes Jesus fica quase esquecido. Tem muitas igrejas pregando o Velho Testamento, muitas igrejas pregando prosperidade, ou falando, como já falamos, sobre os santos, ou sobre Maria, né? Sim, César. Interessante aí, quando nós lemos aí no 7:25, né? Que ele intercede, né? Que Jesus é intercessor, né? Então, lá em 1 João, lá em 1 João 2, né? Também vai falar que ele... lá diz assim, 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, né? Jesus Cristo, o justo. Isso. Aí, Acho que a primeira Timóteo que diz que ele é o único mediador, entendeu? Único mediador. E tem gente procurando outros mediadores, né? Isso. E a Bíblia é clara nisso. E vamos procurar outro. A quem iremos, né? Só tu tem a palavra da verdade. Amém. Outros irmãos? Mais ninguém? Então, irmão Ricardo, pode orar para a gente fechar a aula de hoje? Posso sim. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos por esse momento, por essa noite, pela sua paciência, pela sua misericórdia e pelos seus ensinamentos, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui presente, representando suas famílias. Que o Senhor abençoe a cada um. E o Senhor nos ajude, meu Pai, a guardarmos tudo aquilo que temos aprendido, aí a colocarmos em prática em nossas vidas, Pai. O Senhor nos ajude a permanecermos fiéis no Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, sabemos que nós o amamos, Pai, e que precisamos da sua ajuda, Pai. Sem o Senhor não conseguimos nada. Obrigado, Deus querido. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós oramos em nome dele, em nome de Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bom. Márvio. Tá com os irmãos. O Márvio aí. Me perdoe. Boa noite, irmãos. Alves. Bem-vindo. Bem. Deusa, Maria Helena.